e os políticos corruptos orquestrassem o assassinato do delegado. Não devemos esquecer que foi o delegado Bartolomei que descobriu o esquema de corrupção entre o Poder Judiciário e grandes facções que foram beneficiadas por decisões da Suprema Corte, e também partiu do delegado a ordem para que Luiz Inácio fosse detido, pois há evidências de que houve um esquema criminoso que ficou conhecido como Operação Mão Amiga. Bartolomei, depois que saiu do comando da PF, expôs um grande esquema dentro da Polícia Federal, onde o atual governo mandou destruir provas que foram coletadas durante as investigações, que comprovou que empresas de fachada estavam sendo usadas para lavar dinheiro. Uma organização criminosa tomou de assalto a Polícia Federal para usar como se fosse uma Stasi. Moraes, quando soube que a Justiça Militar estava julgando o esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, sabia que iria chegar até o cabeça desta operação, onde mandou seus assessores laranjas para receber dinheiro de propina de desvio de recursos do orçamento do Exército, um esquema comandado pelo comandante do Exército, que logo será expulso da corporação. O general do STM, Lourival Carvalho, criticou nesta sexta-feira a atuação do ministro Alexandre de Moraes, quando teria ordenado que seus capangas da Polícia Secreta prendessem oficiais do Exército, já que não compete ao Supremo julgar casos envolvendo militares, pois o ministro do STM estaria julgando processos em que militares receberam dinheiro do governo de Luiz Inácio para passar informações privilegiadas de investigações que são conduzidas pela inteligência da Força, onde citou o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas, no qual em apenas um ano o governo do ex-presidiário desviou mais de 500 milhões das Forças Armadas. O general Décio, que desde o início de sua investigação suspeitava que um membro do Poder Judiciário estaria se beneficiando desse esquema, visto que após a chegada desse governo corrupto, o Supremo tem cooptado militares das Forças Armadas para cumprir ordens ilegais dos ministros do Supremo. Existe uma movimentação no Palácio do Planalto para blindar o ministro de uma possível prisão, já que Alexandre foi o responsável por entregar a chave do Brasil para um ex-presidiário que ganhou graças ao senhor ministro. Por isso, o STF, juntamente com Luiz Inácio e sua quadrilha, querem diminuir os poderes da Justiça Militar, mas sabem que ao fazerem isso, o Superior Tribunal Militar pode evocar lei marcial. E diferentemente desses generais apontados como traidores, melancias, etc., o general Lourival tem agido com pulso firme, sem deixar-se intimidar pelos bandidos que estão no poder em Brasília. Além do mais, a Justiça Militar decretou que os infiltrados nas Forças Armadas que atuaram para passar informações ao governo federal de investigações que mirou Lula e sua quadrilha fossem presos e expulsos da corporação. O ministro tem o dever agora de limpar o nome do Exército Brasileiro, ao sugerir que o tribunal determinasse a perda de patente de oficiais traidores que se venderam ao governo do ex-presidiário e sujaram o nome do nosso Exército. Um dos objetivos do general Santana, Lourival e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores e, claro, o Poder Judiciário. De acordo com o general Santana, que acumula o apoio de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. Alguns militares, sob ordens do ex-presidiário, tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir o maior caso de corrupção da história das forças tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. Augusto Aras aceitou na manhã desta quinta-feira o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, do FBI. O chefe da agência norte-americana, Christopher Wray, pressionou o procurador-geral para que aceitasse a ordem da maior agência de investigação do mundo para que Moraes fosse entregue à Polícia Federal com a finalidade de ser extraditado para os Estados Unidos para que responda pelos crimes de corrupção por ter aceitado propinas para soltar chefe de cartel mexicano. Christopher Wray, que havia mandado um ofício para o Brasil exigindo que a Polícia Federal entregasse Moraes para o FBI.
Como chefe do Ministério Público, competia a Augusto Aras aceitar o pedido de extradição do ministro para responder por crimes de corrupção nos Estados Unidos. Moraes, de acordo com o FBI, aceitou propinas de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos, após a Polícia Federal em 2022 ter prendido um dos chefes de cartel mexicano que estariam expandindo suas operações no Brasil. A intermediação entre o cartel e o ministro do STF foi através de um advogado mexicano, que foi responsável por repassar milhões de dólares como pagamento de propina para o ministro, que, de acordo com o FBI, Moraes usa uma conta no exterior em paraíso fiscal para fugir da fiscalização da Receita Federal. Além de levar uma vida extremamente luxuosa com dinheiro ilícito, Moraes também aceitou imóveis como propinas para soltar esses criminosos. Além do mais, hoje no Brasil é extremamente proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Receita Federal investigar as contas bancárias das vossas excelências. Uma força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pelo FBI que os juízes da mais alta corte do país mantinham contas com milhões de dólares, que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. A deputada Paula Del Monte, que esteve em Washington, nos Estados Unidos, no começo deste ano, na sede do FBI, juntamente com também deputado e agente da PF Sanderson, foram levar pessoalmente para o diretor do FBI inúmeras provas de que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo dinheiro de cartel e mandando para fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como clientes empresários estrangeiros que são alvos do FBI por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes também mantém contas nos Estados Unidos, onde o senador norte-americano Dan Sullivan sugeriu o congelamento para que fosse apurado pelo FBI os dólares ilícitos dos quais Moraes teria de empresários ligados a cartéis. Paula vai se encontrar novamente com agentes do FBI que estão no Brasil